Olá pessoal, mais uma vez aqui. Eu sou o Vando Cabeleireiro, para quem não me conhece. Eu estou aqui passando um pouco dessa experiência de vida que eu adquiri conforme esse tempo. Agora sim, chegamos aqui em Araraquara, São Paulo, e aqui nasce realmente o Vando Cabeleireiro. O Vando Cabeleireiro começou a dar o seu primeiro passo no seu primeiro curso, entendeu? Chegamos numa cidade grande, uma cidade que hoje tem quase 250 mil habitantes, uma cidade muito boa em qualidade de vida, uma cidade meio complicada em algum outro segmento, muita gente reclama, uma cidade muito difícil de comunicação, e eu estou aqui, né, nessa cidade para começar a dar o primeiro passo, os primeiros passos, né, não como um profissional, né, porque anteriormente eu não tinha isso como profissão, tá? Até esse exato momento, né, que começou o meu curso com essa pessoa, né, uma cabeleireira, até eu acho que já está aposentada, chamava Cidinha. Ela dava esse curso, era muito comunicativa, uma pessoa muito legal. Então eu queria pegar uma experiência dentro da cidade. Qual que era o comportamento das pessoas? Porque aí eu não tive a oportunidade de eu trabalhar com ela, como eu tinha o meu serviço, eu não tive essa oportunidade de já ir correndo trabalhar para essa pessoa, pegar direto da produção, porque eu tinha uma insegurança e eu via que ainda não era a hora de começar, então eu tinha que ganhar um pouco de experiência para mim poder dar uma continuidade. E aí eu conseguindo fazer o curso, né, ainda me aperfeiçoando, pegando algumas técnicas dela, algumas dicas, algumas coisas, vendo como ela vendia, qual era o seu poder de comunicação, como as pessoas aceitariam o trabalho dela. Enfim, eu era uma pessoa muito reservada, eu era quieto, calado, né? Até porque a minha comunicação era muito ruim nessa época, não tinha assim uma boa comunicação, não falava direito, tinha, né, já sabe quem vem de lá, nasci no sítio, falava muito errado, até hoje falo, né? Vocês desculpem os erros às vezes que eu vou cometer de algumas colocações nas palavras, de repente vocês entendam de maneira diferente. O importante é que vocês entendam o que eu estou passando, o que eu vou passar. Tá? Aí eu trabalhei em vários trabalhos, quer dizer, trabalhei em outro trabalho, né, em outro serviço, vários não, trabalhei em poucos serviços. Nessa época que eu cheguei aqui, eu fui trabalhar depois do meu primo que eu trabalhei, do meu colega que eu trabalhei junto com o meu primo. Aí eu arrumei serviço em outra construção, eram uns prédios que eu estava fazendo, estava em fase de acabamento, e eu trabalhei nesses prédios por um período, eu não lembro quanto tempo, mas era pesado, cara. Tinha que, às vezes, há dois ajudantes que trabalhavam com o pedreiro, por causa que um tinha que ficar no chão, puxando carretilha, para poder, não tinha guincho para levar, era poucos guinchos que tinha, e alguém tinha que puxar essa massa no muque, no balde, para cima. Nós chegávamos em casa, até gemia à noite para dormir, minha irmã acordava assim, né, não tão legal, tão sem dor, não, do serviço que é meio pesado. Mas tranquilo, a gente está aqui na vida para isso aí, tem que trabalhar. Naquele momento não era o momento de escolha. Aí terminou essa obra, eu fiquei desempregado. Não podia tocar mais o curso para frente, ainda estava ainda em acabamento o meu curso, tinha algumas coisas que eu tinha que fazer, porque aí eu dei andamento em outros tipos de coisa, de segmento dentro do curso que eu estava fazendo, cabelo eu já sabia, mas aí teve um detalhe aí nesse meio aí, né, enquanto eu fazia esse curso com a pessoa, ela era muito cabelo de molecada, de homem, eu não tinha tanta oportunidade de cortar cabelo de mulher. Lembra do que eu falei anteriormente? Cortava mais de homem, não de mulher. Mulher eu sabia muito pouco, era muito pouca coisa que eu sabia. O que eu fazia era muito ruim, não era bom. O trabalho não era de qualidade. Eu tinha esse receio de fazer alguma coisa errada, porque cabelo de mulher tem um pouco mais de detalhe. Você tem que ter uma comunicação muito legal, você tem que saber olhar todos os pontos e os gostos, né? Porque a mulher, ela
não é fácil nesse aspecto, ela é mais exigente. O homem não, deu errado aqui, ele lá, passou a máquina, corta mais curto, beleza. A mulher não, é uma coisa que releva a autoestima dela, é uma coisa que ela, né, compra um serviço que ela quer uma qualidade, ela se arruma com o namorado, para festa, tal, enfim, ela não quer chegar pior. Então você tem que ter um pouco de consciência dessas coisas e aprender as coisas legais. Então eu vi que ela não passava esse tipo de trabalho, ela me jogava mais para me cortar o cabelo das molecadas que vinham, os homens que vinham. Né? Foi bom, né? Porque até hoje eu acho que eu ainda tenho cliente que começou de molequinho cortando o cabelo comigo, deveria ter uns 10, 12 anos. Hoje o cara tá com quase 30, né? E corta cabelo comigo, enfim, ou mais de 30. E essa importância de fazer tudo isso, né? De aprender um pouco mais, a me dedicar a esse trabalho, a buscar essa qualidade, entendeu? Mas aí eu trabalhava em outro serviço que eu tinha que sustentar a casa, a família, enfim, que eu tinha, as minhas irmãs, que já estavam aqui, que dependia de mim, e elas não tinham serviço para poder me ajudar. Enfim, aí um dia uma colega minha falou para mim que tinha um outro lugar que dava curso, que dava aperfeiçoamento para cabelo de mulher. E eu me empolguei, eu me interessei, fui até lá falar com a pessoa, né? Era um professor, trabalhava num sindicato e ele mencionava curso lá, ele dava curso lá para segmento de cabelo de homem, de coloração, corte de mulher, enfim. E eu falei, ó, eu quero ser específico para cabelo de mulher, quero aprender cabelo de mulher. Ele falou, tudo bem, me matriculei, né? E comecei a fazer o curso. Aí sim, aí ele passava cabelo de mulher, para mim fazer escova, para mim fazer corte, tintura, alisamentos, relaxamento. Aí já entrou um pouco de cada coisa, era uma mistura de tudo que deu certo. E aí eu comecei a fazer esse curso com ele. E esse curso aí era mais ou menos 7, 8 meses, um ano. E aí eu comecei a botar a mão na massa mesmo de verdade e me interessar. Mas ainda trabalhando em outros lados. Aí eu saí desse serviço, terminou esse serviço nesses preguinhos que eu trabalhava. E eu fui trabalhar numa loja, fiquei parado acho que uma semana e arrumei serviço numa loja de esquadrilha metálica, onde vende porta de aço, essas coisas. Era um trabalho duro também, porque tinha que carregar caminhão, tinha que descarregar caminhão, tinha que fazer entrega, tinha que estar puxando portas pesadas, aquele 3, 4 homens tinha que pegar, para poder mostrar outras portas para os clientes que chegavam. Eu tinha que arrumar vitrine, eu tinha que fazer um monte de coisa, exposição, né? Tudo, botar porta em locais estratégicos para o cliente poder ver, enfim. Mas foi uma experiência legal. Eu trabalhei acho que um mês nesse serviço e aí eu morava já não morava mais com meu primo, morava um colega meu que tinha chegado recentemente e a gente deu um abrigo para ele praticamente em casa, dividindo o aluguel lá, ele ficou um pouco em casa. Ele trabalhava no serviço, falou que estava precisando lá também de construção. E eu terminei novamente trabalhando na construção e fazendo curso nesse sindicato. Era à noite, saía do serviço, às vezes já ia direto para lá para o curso, chegava lá, começava 2 vezes por semana a fazer esse curso. E o cara percebeu a minha habilidade, a uma hora ou outra eu terminava fazendo alguns trabalhos ali e ele via corte de homem, às vezes eu falava, não, você corta e tal, e eu terminei cortando. Então muitas vezes ele tinha algum serviço para ele fazer alguma coisa que ele tem que fazer fora do sindicato, era o sindicato dos transportes, e ele trabalhava para o sindicato, cortava cabelos dos associados. E algumas vezes ele pediu para mim atender lá no sindicato para ele, porque ele via que o meu trabalho já tinha uma certa qualidade e eu podia atender aquele público dele. E eu ia. E ele simplesmente um dia também me convidou para mim conhecer uma pessoa em um salão, que era amiga dele, e a gente foi até esse salão e ele apresentou, chamava Cida, e ela tinha um salão perto de um shopping. Era um
num bairro muito bom, tinha um shopping chamado Tropical Shop, hoje não existe mais esse shopping, e ela trabalhava ali. E ela já tinha tido um salão no centro da cidade, aqui de Araraquara, um salão muito movimentado. Foi a época que era perto de uma fábrica de roupa que tem aqui, e ela tinha muito movimento. Ela falou um pouco da vida dela para mim, que ela teve salão e tal, que ela conseguiu comprar a casa dela, mudar a vida dela, porque ela tinha uma clientela muito boa através dessa fábrica, que ela trabalhou perto, e o pessoal que trabalhava na fábrica marcava os horários com ela, vinha todo mundo se arrumar com ela, enfim. E aquela visita, aquele encontro ali, não tinha ideia que ali surgia uma sociedade que a gente ia fazer. Aí, quando foi um certo dia, no curso, o cara chegou e falou para mim que a pessoa que eu tinha conversado com ela tinha chamado para nós três montar uma sociedade, tá? E eu fiquei bem empolgado, né? Porque aí eu já tinha um certo conhecimento dentro da área. Eu já tinha uma qualidade que eu podia oferecer melhor. Eu já sabia entender os gostos das pessoas em alguns detalhes através daí. É muito importante saber disso para você saber como é que a cidade, como é que o teu público se comporta diante do que tu oferece. E a gente foi planejando essa sociedade para poder montar. Foi planejando aos poucos para poder a gente montar. Mas aí, como eu trabalhava nesse serviço, que foi o último serviço que eu trabalhei praticamente, eu tive algumas decepções, né? Trabalhar para os outros não é fácil. Você é xingado, você é humilhado, às vezes, em algumas etapas desse serviço eu fui. E eu prometi para mim mesmo que depois que eu saísse daqui eu não trabalhava mais para ninguém, mas trabalhava para mim mesmo. Eu ia ser o meu patrão, ia ganhar o meu próprio dinheiro. E eu montei junto com duas meninas que trabalhavam nesse salão, que na época eu fiz o curso, que eu fiz o estágio, elas me chamaram para montar um pequeno salãozinho. Mas eu não tinha experiência nenhuma, eu montei esse salão lá junto com elas, ajudava no aluguel, às vezes tirava do meu bolso, só para manter ali. Eu ia final de semana, no sábado, que era a minha folga, e às vezes eu tentava abrir no domingo, mas não dava muito resultado, não tinha cliente, não tinha muito conhecimento ali no bairro, enfim, não foi uma coisa bem planejada. Fiquei acho que uns 3 meses, né? Elas eram muito problemáticas, abria o salão, que elas tinham tempo para abrir durante a semana inteira, né, os dias corridos. Elas abriam a hora que queria, dias não abriam, eu chegava lá e perguntava, eles diziam, não, às vezes está aberto meia tarde, de repente nem abre, elas não aparecem, quando uma aparece a outra não aparece, enfim. Então, um negócio meio desorganizado. Então, você sabe que a coisa começar desorganizada não dá certo. Você só tem a queimar o seu nome, a queimar o seu ponto, a queimar o seu negócio. E eu fechei. Esse salão, minha parte, passei para elas, não ia dar certo, não estava indo da maneira que eu gostaria que fosse, não tinha uma habilidade administrativa, não se reunimos para poder discutir esses assuntos, e aí a gente já começou a ter atrito, porque aí começa a ter pequenos atritos, porque é isso, é aquilo, enfim, contas que vai chegando, dinheiro que não está entrando, e não deu certo, aí fechei. E trabalhando nos outros serviços, um pouco meio chateado, né? Mas não tinha jeito, gente. Cheguei de uma cidade, cheguei do sítio, né? Na cidade um sítio, cidadezinha muito pequena, aonde eu não tinha tanta habilidade, eu não tinha estudo, eu sabia um pouco de uma profissão que eu aprendi sozinho aos 13 anos. Eu tinha experiência de trabalhar, de outros tipos de trabalho, trabalhar na roça, eu tinha vontade de trabalhar, sabe, qualquer coisa, nunca olhei que tipo de trabalho, mas o que é que eu vim para São Paulo buscar o melhor para mim, porque eu não queria trabalhar lá na roça, eu queria fazer algo diferente, eu queria montar alguma coisa, eu queria trabalhar em alguma coisa que não fosse tão difícil, tão complicado, tão sofrido, porque eu não vi futuro do meu pai durante esse tempo que ele trabalhou, né, não vi futuro. E aí eu queria fazer algo, mas como? De que maneira? Tá? Não tinha tanto conhecimento da área.
precisava. Aí eu já comecei a fazer o curso, já comecei a ganhar esse conhecimento. Esse conhecimento foi importante. Conhecimento técnico, conhecimento técnico. E é depois que você vai trabalhar que você consegue o prático, tá? Aí eu fui estudar, cara. Eu tinha estudado até a quarta série, fui estudar. Na hora que comecei a estudar, veio o termínio do supletivo. Não tinha mais supletivo, porque eu tinha que estudar à noite. Entrou o telecurso, mas mesmo assim eu continuei estudando telecurso. Eu não tinha muito tempo para estudar, mas um pouco tempo eu caía de cara nos livros, ia estudar, fazer prova, fazer eliminação, enfim, e para conseguir a se expressar direito, a conversar, sei lá, até ganhar uma habilidade melhor em algumas coisas, buscar conhecimento, né, ler livro, enfim. Eu já lia, escrevia e tal, fazia algumas coisas, mas muito mal. Não era tão bem, até hoje, né? Eu não escrevo muito bem, viu, gente? É muito mal, muito feia. Minha caligrafia, enfim, às vezes para ler também não leio muito bem não, mas eu sei, eu sempre soube me desenrolar nas minhas palavras, procurar a fazer as coisas de uma maneira bem bacana, principalmente dentro das minhas vendas. Aprendi isso na prática, na habilidade. Talvez isso aí você vai desenvolvendo, depende da experiência que você tem, você vai se desenvolvendo com o tempo, você precisa disso. E, enfim, fui tocando a minha vida dessa maneira, aprendendo para poder ter um recomeço. E aí estava nascendo a minha experiência, o Vando Cabeleireiro de verdade estava vindo e estava vindo para ficar. Então eu tinha essa ideia, tá? E essa ideia já estava sendo mais ou menos traçada ali nas minhas programações. Eu tinha que fazer algo aí para poder montar o meu próprio negócio. Que aí veio o medo, o susto, porque eu vou montar um negócio e eu não tenho ainda cliente, como que é a situação a partir daí? É na hora de você montar o seu negócio, porque aí você tem o teu aluguel para tu pagar, tu não tem casa própria, tu tem uma vida que tu tem que construir, tu tem contas, você está começando uma vida de repente, que nem eu estava começando. Eu sei que muita gente que está aí, muita gente que vai começar hoje, não vai precisar passar por tudo isso, porque de repente tem um apoio, tem alguém que mora ali, mora com os pais, ou já é casado, tem um marido que trabalha, ou o marido tem a mulher que trabalha, enfim, para te dar uma força no começo, porque no começo é meio difícil. Lembre-se que você tem que ter um conteúdo, você tem que ter uma habilidade boa de venda dentro do teu negócio, você tem que ter persistência, você tem que ser um cara ali dentro, pontual, dentro daquilo que você vai fazer, para você não perder nada, para você, cada dia, você somar um pouquinho para você poder chegar lá, tanto financeiramente como pessoalmente, dentro da vocação do que você está fazendo, na aprendizagem. Por isso você tem que ter um apoio muito grande dentro disso aí. Talvez você não sofra tanto se você começar a fazer do jeito certo. Tem um jeito certo de fazer, tem como fazer, entendeu? E não esquecendo que esse trabalho não é uma venda de produto, e é uma venda de produto, tá? Nós vamos falar isso mais na frente, que é vender, entendeu? O teu trabalho, mas é uma prestação de serviço. As pessoas precisam gostar do que faz, do que você faz. Você precisa encantar as pessoas pelo trabalho que você faz. Você precisa demonstrar uma qualidade do teu trabalho, entendeu? Além do que, se você for montar o teu próprio negócio, se não estiver trabalhando com a outra pessoa, que a gente também vai estar falando sobre isso em outro vídeo, né? Se você vai montar, você tem a administração do teu negócio, porque aí tem todo um sistema que você tem que entender. Você tem que ganhar para comer, você tem que ganhar, se você paga um aluguel para você viver, tem que pagar um aluguel, você vai ter o aluguel no teu ambiente de trabalho, caso você não trabalhe na tua casa ou trabalhe em outro lugar, você tem água, energia dos dois lados, enfim, você tem que ter uma super administração para você poder não se frustrar. Gente, é muito chato você chegar e a CPF, a empresa de energia ou de água, cortando tua água, cortando tua luz, sobrevive isso. Entendeu? Fica chato, porque o teu cliente chega e não tem como atender, tá? Então, toma cuidado nisso aí. Então, resumindo, gente, a história da minha vida, o começo, até chegar eu, cabeleireiro,
tá aí. Eu tenho outras coisas que eu fiz, muito mais curso. Aí quando eu terminei esse curso, aí eu tive muitos cursinhos de participação, muita palestra, muitas coisas que me trouxe a eu entender esse mundo da beleza, como que funciona. Com muitos mecanismos, não pensa que tem uma coisa só. Se você vai montar outro negócio, você vai lidar com vários mecanismos ao mesmo tempo, tá? Como que você vai reagir diante de tudo isso? Não é tão fácil, é muito complicado, mas não é difícil, tá? Você tem que saber lidar com cada situação, situações que vai aparecer a todo momento. Vocês vão estar vendo os vídeos que eu vou estar gravando, mostrando como funciona o dia a dia de um salão, tá? Para vocês terem uma noção e no dia que vocês for ou se deparar com a situação, com as situações, vocês já sabem de que maneira agir, tá? Então isso é importante. Gente, eu fiz um resumo, tem mais coisas, a gente vai passando conforme a gente vai passando o vídeo, mas isso aqui é um resumo da minha vida, né? Essa minha trajetória que trouxe até aqui, chegar numa cidade e conseguir montar o seu próprio negócio e sobreviver disso aí, né? Com muita dificuldade, mas precisão. Hoje é só isso aí que eu tenho para passar para vocês. A partir das próximas aulas que eu for passar para vocês, eu vou ensinar alguns detalhes do começo do salão de vocês, como você vai montar o planejamento, enfim, eu vou estar passando algo bem legalzinho para nós ter um bate-papo. Por enquanto é um bate-papo. Mais na frente pode ser que eu passe alguma coisa, né, durante o intervalo de um vídeo de outro, eu vou passar alguma coisa de trabalho. Podia estar aqui passando como profissional, passando cores de tinta, mistura, alisamento, como que faz, tempo, pausa, lavagem e tal, enfim, eu podia estar passando isso aí. Mas eu acho que o propósito não é isso aí. Eu quero ensinar para vocês que muita gente ensinaram vocês a trabalhar, tá? Ensinaram vocês a trabalhar, fazer o trabalho de vocês. Mas poucos ensinaram como você vai administrar, como é que você chega lá, porque realmente chegou lá. Como que ele fez, qual que é as habilidades que ele usou para sobreviver, porque tem muitos, eu acho que de 20 e poucos amigos meus que fizeram o curso junto, temos 3 ou 4 que hoje, talvez até menos, que tem salão, que eu saiba que sobrevive disso aí. O resto, não sei o que foi fazer, de que maneira que foi fazer, ou do que está sobrevivendo. Enfim, então você investe no negócio para você ter sucesso. Você tem que ser persistente, você não pode desistir. A cada buraco que você encontra, barreira que você encontra, gente, saiba como você sair dela, saiba como você se desviar, saiba como vocês têm que fazer. Então é isso que vocês têm que aprender, que é para poder não ter problema amanhã depois, e não se deparar com coisa muito chateante na frente. O chateante foi legal. Mas é isso aí, gente, hoje eu termino por aqui. Eu quero deixar o meu muito obrigado para quem assistiu esse vídeo, né? Nasce aqui o Vando Cabeleireiro. A partir de agora a gente vai passar coisa muito legal. Tem muito mais coisa, mas eu dei uma resumida em tudo, né? Senão a gente vai ficar 4, 5, 6, 7 vídeos. Mas eu ainda vou passar uma parte, né, da montagem do meu negócio, do primeiro negócio, enfim. Gente, se vocês gostou, dá um like aí, ó, curte aí, tá? Eu vou deixar eu vou deixar um blog meu também, que tem algumas coisas legais, talvez. Eu vou estar no meus tempos livre aqui, que eu vou ter aqui no salão, vou estar passando alguns textos também relacionados, né, a respeito de cada coisa, para além dos vídeos vocês estão lá tirando alguma dúvida, vendo, né, dá uma curtida lá, enfim, faz isso aí tudo direitinho, porque vai ser muito importante para vocês. Então eu vou deixar aí os links aí embaixo, né, para vocês estão vendo aí direitinho. E compartilhe aí com o pessoal nas redes sociais, com os amigos de vocês, né, no Face, no Instagram, na onde vocês têm aí as contas de vocês. Porque para mim vai ser muito importante, tá? Isso vai ser mais uma etapa, um aprendizado para mim, tá com você. Aqueles que gostou, beleza, aqueles que não gostou, paciência. Eu vou passar aqui as coisas que vai ser importante para uns, para aqueles que de repente não tem importância nenhuma, que já está bem na frente, que já tem o seu negócio montado. Não tem problema, é amigo do mesmo jeito, tá? Eu tenho a minha página no Facebook, Evandro Cabeleireiro, tá? Tenho também, um grupo, né? Vai lá, faz amizade no grupo,
né, que é o Grupo Fama, que está tudo lá dentro, lá, o Grupo Fama, para a gente estar trocando ideia. Lá vocês podem tirar algumas dúvidas que tiver, a gente vai bater papo a respeito de produto, serviço, enfim, vamos lá, gente. É isso aí e tenham um bom dia.